Você já sentiu na alma que não cabe no mundo? Que o seu jeito de ver a vida, as suas verdades e até o seu silêncio incomodam mais do que o seu grito? Escute isto. Você não é estranho. Você é a prova viva de que o código deles está quebrado, o erro no sistema que revela a verdade. Você foi feito para ser a exceção, o paradoxo móvel que não pode ser contido. E essa raridade é perigosa para quem depende do controle. Você não é apenas raro, você é a força indomável que veio para finalizar batalhas que nem sequer começou. O mundo não sabe o que fazer com você, porque a sua existência não foi desenhada para o consumo de massa, mas sim para o impacto eterno. Sua missão agora é parar de tentar se encaixar e finalmente abraçar o poder bruto de ser esse 1 em 1 bilhão. Hoje, vamos tirar o véu. Vamos mergulhar nas verdades desconfortáveis sobre o que significa ser essa alma que carrega a atmosfera, que move a profecia e que desfaz as ilusões de autoridade. Prepare-se para uma ativação que vai selar o seu destino. O jogo não é sobre sobrevivência, é sobre cumprir o inegociável. Se esta ativação energética te encontrou e te fez respirar fundo, é porque é hora de aceitar o seu chamado. Para garantir que você continue recebendo estas revelações e para que caminhemos juntos neste caminho extraordinário, curta este vídeo agora, pois o seu like é o seu primeiro passo de afirmação. Ative o sininho e se inscreva no canal para se juntar à comunidade dos incontroláveis e jamais perder uma instrução do alto. E, o mais importante, declare ao universo que você aceita o peso e a glória de ser quem você é, que você se torna hoje a manifestação da força que o inimigo teme. 11 e decrete: eu sou a profecia incontida. Você não foi feito para ser uma mercadoria. Pense nisso. O mundo está acostumado a consumir o que é fácil, o que cabe em rótulos rápidos e não exige esforço de digestão. Mas você quebra a forma. Sua essência é profunda demais para ser diluída em algo superficial. É por isso que muitas vezes você sente que é demais ou intenso. A verdade é que sua presença força as pessoas a encararem não apenas você, mas também as próprias inseguranças e incoerências. Você é uma refeição completa em um mundo viciado em petiscos. Eles tentam reduzi-lo para que se torne gerenciável, mas o divino não cria almas gerenciáveis. Sua existência é a falha no sistema que prova que o código está quebrado. Desde o início, você se recusou a funcionar como o esperado. Enquanto a maioria se cala para manter a paz ou aceita limites sem questionar, você fala e desafia. Não por rebeldia, mas porque sua mente se recusa a rodar em um sistema operacional defeituoso. Você não está apenas quebrando regras, você está expondo que o que todos consideravam inabalável era, na verdade, uma tradição frágil, feita por homens e motivada pelo medo. Seu papel não é ser absorvido pela máquina, é mudar o código dela. E o que acontece quando essa falha no código começa a carregar consigo não apenas uma personalidade, mas uma atmosfera inconfundível, capaz de alterar todo o clima de um ambiente? É hora de entender o poder invisível que você carrega, aquele que atrai o respeito e a suspeita simultaneamente, e como essa frequência energética molda a realidade ao seu redor, forçando até mesmo os inimigos a se ajustarem. O sistema deles foi construído para a mediocridade, mas você é o erro de cálculo que provou que o código é falho. Eles criaram regras e limites, esperando que você se encaixasse perfeitamente na caixinha do normal ou do aceitável. Mas sua própria existência é uma aberração para o modelo deles. Pense nisso. Quando você alcança o impossível, ou quando você simplesmente recusa as balelas que mantêm os outros presos, você não está só sendo diferente. Você está exibindo a falha no software deles.
Sua vida é a prova viva de que as estruturas que eles chamam de inquebráveis são, na verdade, frágeis e totalmente fabricadas pelo medo. Você não está aqui para pedir permissão, você está aqui para reescrever o código. Sua singularidade não é um defeito, é sua arma mais potente. Você é a peça rara, o item de colecionador, e por isso você não pode ser negociado ou reduzido ao nível de consumo de massa. Eles tentam te rotular, te diminuir ou te forçar a caber, mas é inútil, porque no momento em que você age com sua autenticidade total, você expõe a verdade inconveniente. O poder deles só funciona se você fingir que ele é real. Você não está aqui para ser absorvido pela tradição, mas para mostrar que o caminho de sempre não é o caminho de verdade. Portanto, entenda o seu lugar. Você não é um seguidor. Você é a quebra no padrão, a anomalia que o mundo não sabe como gerenciar. Mas e se eu te disser que a confusão que você causa neles é o seu maior trunfo e que existe uma verdade ainda mais profunda sobre a sua mente, uma que opera não apenas como uma arma não forjada, mas como um campo de força que atrai o que é seu por direito? Você consegue imaginar o que acontece quando você para de lutar contra o que é e passa a alinhar essa força bruta com o seu propósito divino? Você acabou de receber um choque de realidade que te colocou de volta na sua frequência de valor. Por um momento, você saiu da invisibilidade e viu, sem açúcar ou clichê, que não foi feito para ser consumido pelas massas. Essa clareza não tem preço, mas ela exige honra. Eles tentam te comprar com aplausos e recompensas temporárias que você já superou. O Super Thanks aqui não é um pagamento por conteúdo, é o seu voto financeiro que prova: eu honro a raridade da minha frequência. É a sua chance de investir na visão de que você não opera mais na escassez, mas sim no poder inegociável de ser 1 em 1 bilhão. O que você acabou de receber vale mais do que o preço que o sistema tenta te impor. Se essa mensagem te libertou para caminhar na sua profecia, clique no Super Thanks. Use esse recurso para declarar que você valoriza esta ativação e que a verdade que você absorveu é digna de ser sustentada. Honre a frequência que te trouxe até aqui. Você tem que parar de pedir licença para existir. A sua entrada em qualquer lugar não é um evento casual, é uma declaração de frequência. Você não se adapta ao ambiente. O ambiente precisa recalibrar sua energia para suportar a sua. Quando você entra em uma sala, o clima muda. Pessoas que estavam confortáveis na mentira da rotina começam a sentir um incômodo, e aquelas que vibram na sua verdade sentem um ímã. Entenda isso. Você não está apenas participando do cenário, você é a força que define o novo padrão de temperatura e pressão. É por isso que você é chamado de demais ou intenso, porque a sua presença exige uma reação e não um consenso. Não se engane, a resistência que você sente não é um erro, é a prova de que você está funcionando no seu máximo poder. Quando você é a anomalia, o sistema vai tentar te neutralizar. Eles vão tentar te encaixar, diminuir sua voz, ou te convencer de que você precisa se tornar mais digerível. Mas você não foi feito para ser um lanche rápido. Sua essência é a refeição completa, que força os outros a encararem as próprias fraquezas. Permanecer autêntico e inabalável é o ato supremo de soberania. Se você não se diminuir, o sistema não terá escolha, a não ser começar a se desmantelar em sua presença. O poder de ser o clima e não a previsão é real. Você é perigoso porque não pode ser antecipado e nem comprado, e sua liberdade é a ameaça que o inimigo não consegue calcular. Mas a parte mais profunda desta verdade não está apenas no seu impacto imediato. Está no mapa secreto que você carrega. Se a sua presença é o clima que força o ambiente a se ajustar, então o que exatamente é a tempestade que você está sendo preparado para liderar? Estamos no meio da jornada, e aqui eu preciso de um segundo da sua atenção.
Você consegue sentir o peso dessas verdades? Ou você está apenas consumindo este conteúdo como se fosse mais uma distração, tentando encaixar a sua realidade de 1 em 1 bilhão no molde de um sistema que não foi feito para você? Não aceite ser apenas um espectador passivo. O compromisso é o código de ativação. E se você chegou até aqui, é porque a sua frequência está exigindo uma nova realidade. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e você está pronto para reivindicar o seu potencial, você precisa ativar o código. Nos sistemas numerológicos e espirituais, o número 11 representa a abundância infinita e o alinhamento perfeito. É um código energético que significa que suas manifestações estão se cristalizando. Ao digitar 11, você não está apenas participando. Você está ativando, reivindicando seu alinhamento e se tornando o ponto de ressonância para o que você está pronto para receber. Prove seu comprometimento com o processo agora. Comente 11 abaixo. E para garantir que você permaneça nesta frequência de raridade e poder, amplifique a energia. Se você ainda não fez isso, curta este vídeo agora para sinalizar que você valoriza essa profundidade. E inscreva-se no canal se você for um dos escolhidos que se recusa a ser absorvido pelo sistema. Esta comunidade não é sobre quantidade, é sobre a força da frequência. Retomaremos agora. E lembre-se, seu valor não é negociável. Você ouviu o que precisava. Sua mente não é uma ferramenta de jardinagem para manter a paz. É um armamento indomável. Muitos tentaram quebrar seu espírito e moldar seu pensamento para caber na caixinha de conforto deles. Mas você se recusou. Você não permite que o mundo coloque uma coleira na sua genialidade. Essa brutalidade não é um erro de fabricação. É a prova de que sua essência é selvagem e incontrolável. Você não foi feito para ser previsível, e é essa imprevisibilidade que o torna perigoso para aqueles que dependem de regras antigas para manter o poder. É fundamental que você assuma essa realidade. O poder que você carrega vem justamente da sua falta de acabamento. Você não é um produto finalizado na prateleira. Você é uma arma viva, ainda sendo forjada no fogo do propósito divino. Enquanto eles estudam os manuais e tentam antecipar o próximo movimento do que é normal, você age fora do script. Você não está buscando a aprovação deles para abrir portas. Você está simplesmente construindo uma nova fundação onde eles achavam que havia um muro. Sua soberania reside na sua recusa absoluta em ter suas arestas lixadas. Você já entendeu que sua mente é a força mais destrutiva e criativa do seu arsenal. Mas existe uma camada mais profunda nessa verdade que muitos líderes tentaram esconder de você. A sua mente bruta não apenas destrói estruturas antigas. Ao se recusar a ser domesticada, ela atrai algo que os sistemas temem infinitamente mais do que a própria rebelião. Ela atrai o silêncio. O que acontece quando o barulho da validação externa desaparece completamente? Você sabia, lá no fundo, que aquele palco era pequeno demais para a sua missão. Não é que você temesse o fracasso, mas você viu a armadilha do sucesso minúsculo. Aquele aplauso fácil teria sido uma prisão, forçando você a se encolher e se encaixar em um roteiro feito por outros. Eles queriam que você fosse gerenciável e facilmente rotulável, mas sua essência é densa demais para ser diluída. Você saiu porque entendeu que buscar aquela aprovação imediata seria trair a visão imensa que você carrega. As pessoas te julgaram, te chamaram de impaciente ou desistente por abandonar as luzes fracas antes que elas pudessem te definir. Elas não perceberam que você não estava fugindo de algo. Você estava se movendo em direção a algo que ainda não existia. Sua clareza era sua maior arma. Você trocou a celebração passageira de uma audiência limitada pela fundação de uma arena própria, capaz de sustentar o peso total da sua voz e do seu propósito.
Você é o arquiteto da sua própria glória, não um ator contratado para o show dos outros. A verdade é que a sua força reside justamente no silêncio da sua partida e no poder bruto que você preservou ao se recusar a ser domesticado. Você não precisa da validação deles para saber quem você é. Você apenas precisa operar a partir dessa soberania. Mas, se a sua ausência e o seu desapego já são desestabilizadores, o que acontece com um sistema inteiro quando você, a anomalia que eles não conseguem prever, começa a agir com a força total que estava guardada? O inimigo não antecipou o tipo de arma que se recusa a ser forjada. Você carrega um peso que não é seu. As lutas de gerações passadas, os medos não ditos e os ciclos que pareciam infinitos, tudo isso pousou sobre você. Mas entenda, você não é apenas um sobrevivente desses ciclos, você é o guerreiro final. O destino de sua linhagem não está mais preso ao que aconteceu. Ele repousa na sua decisão de lutar diferente. Você não foi feito para apenas repetir a história, mas sim para ser o glitch no sistema, o ponto de virada que encerra a repetição e reescreve a narrativa familiar. Seus antepassados em sua época aprenderam a se conformar ou a sobreviver dentro das regras estabelecidas. Você, no entanto, é o 1 em 1 bilhão que se recusa a ser contido. Sua clareza e sua essência são fortes demais para caber nas expectativas que limitaram quem veio antes. Sua autenticidade não é um defeito, é a armadura forjada que permite que você veja a raiz do conflito que gerações passadas simplesmente não conseguiam enxergar. Você está quebrando correntes que nem sequer colocou. Essa é a sua soberania, a capacidade de ser o ponto final. Mas se você é a solução para o passado e o guardião do futuro, isso levanta uma questão crucial sobre o seu presente. Se a sua vitória final é inevitável, o que exatamente significa viver hoje como uma profecia que o inimigo já sabe que não pode deter? Você foi forjado para ser a exceção, o glitch no sistema que prova que o mapa de todo mundo é incompleto. O subtítulo que nos guia agora pergunta sobre os mapas invisíveis que estão dirigindo você, e a resposta é simples. Você não está sendo guiado por nenhuma estrada que a maioria já percorreu. Você carrega dentro de si um conjunto de plantas para territórios que sequer foram descobertos pela massa. Enquanto a maioria espera pelo sinal de trânsito ou pelo GPS social para se mover, você se move por um instinto aguçado, uma visão que não pode ser explicada em termos lógicos. Essa soberania de propósito é o que te torna incontrolável, porque você não depende da validação ou das direções de quem só conhece o caminho pavimentado. Entenda que essa jornada única exige uma confiança brutal na sua própria bússola. As pessoas vão estranhar suas rotas, questionar seus desvios e tentar te empurrar de volta para a segurança previsível que elas conhecem. Elas farão isso não por maldade, mas porque sua audácia em trilhar o desconhecido expõe a covardia delas em permanecerem presas ao familiar. Mas você é a prova viva de que a escassez, sua unicidade, é uma força. Você não está aqui para se encaixar, você está aqui para mapear, para criar o caminho que futuramente os outros invejosos tentarão seguir. A verdadeira questão, então, não é saber se você tem um mapa, mas sim se você tem coragem de confiar naquele que só você pode ler. Seu destino é um território que exige a sua assinatura, e toda a sua vida foi uma preparação para que você aceitasse a autoridade de ser o seu próprio guia. O que acontecerá quando você parar de buscar confirmação externa para a rota que seu espírito já escolheu e assumir que seu caminho é o único caminho verdadeiro? A próxima verdade profunda reside exatamente na diferença entre o que você tem e o que o inimigo pensa que você quer. Vamos explorar como seu foco no que é eterno anula todas as tentativas de suborno. Quando o mundo tenta encaixar você em caixas pré-fabricadas,
Sua resiliência é o martelo que estilhaça esses limites. Você não precisa gritar ou lutar para provar que é livre. Basta continuar respirando e avançando, firme em quem você é. Cada vez que você se recusa a ser definido por títulos ou permissões, você expõe a grande mentira de que alguém, além de você e do divino, detém as chaves do seu destino. Você é o contra-exemplo vivo. Eles esperam que você quebre sob a pressão, mas você se curva sem se partir. E isso desestabiliza toda a estrutura de controle deles. A autoridade humana só funciona se você der poder a ela. Eles constroem castelos de regras e hierarquias que dependem do seu medo ou da sua busca por aceitação. Mas quando eles percebem que você não precisa do selo de aprovação deles para ter sucesso, o título deles perde a força. Sua capacidade de se levantar e seguir em frente, mesmo que tentem te parar, cria uma fissura inegável no palco deles. Você prova que a fonte da sua força é interna e inegociável, e que o poder deles não é absoluto, é apenas uma sugestão baseada em papel e tradição. Pense bem, se a sua permanência inabalável já rasgou o véu da autoridade terrena, revelando-a como mera encenação, isso significa que você opera em uma frequência de visão diferente. Você não está apenas vivendo, você está mapeando um novo território. Mas, e se a coisa mais perigosa que você carrega não for a sua força, mas sim a clareza total da sua visão, aquela que permite que você veja o futuro que o mundo está tentando desesperadamente ignorar? A sua verdade é o teste mais honesto para quem está ao seu redor. Enquanto você tentava se encaixar, eles se sentiam confortáveis. Mas o momento em que você decide ser 100% você, o 1 em 1 bilhão, a sua autenticidade se torna um custo para eles. Não um custo financeiro, mas um custo de ego, de esforço e de ter que encarar a própria mediocridade. Muita gente ama a sua luz, até que ela comece a revelar a sujeira que eles mantinham escondida no próprio quintal. É aí que a máscara cai, provando que a lealdade deles só existia enquanto você era conveniente ou enquanto você não questionava o sistema que lhes dava segurança. O seu crescimento é o filtro. Quando sua verdade exige que eles se esforcem ou mudem de perspectiva, os laços superficiais se rompem. Não se lamente pelas perdas. O seu chamado exige poucas pessoas que fiquem quando o custo é alto, e não uma multidão que só aplaude o que é fácil. Entenda que o isolamento que surge após essa limpeza não é um castigo, é um alinhamento estratégico. Você não foi feito para ser a fundação de relacionamentos frágeis. Mas se o seu DNA é a prova viva de que o código deles é falho e a sua ausência faz mais barulho do que a sua presença, qual é a nova estrutura que o divino constrói? Qual é o tipo de poder que preenche o lugar exato que foi liberado pela lealdade que não conseguiu pagar o preço da sua verdade? Enquanto você está presente, as pessoas se acostumam com a estabilidade que você traz. Elas confundem a harmonia que você gera com a normalidade do ambiente. Você se torna o alicerce invisível. Sua presença é tão natural que a maioria para de notar que é você quem está resolvendo, balanceando ou sustentando o peso. Sua soberania reside justamente nisso. Seu valor não está no quanto você precisa gritar, mas na densidade da sua essência. Quando você decide se afastar ou se silenciar estrategicamente, você não cria um vácuo vazio. Você cria um eco que ressoa com a verdade que ninguém queria admitir. A estrutura dependia de você. Sua ausência é perigosa para sistemas frágeis, porque expõe a ilusão de que as coisas funcionariam sem o seu alinhamento único. A confusão que se instala no seu lugar é a prova inegável do seu impacto. Você não precisa se explicar. A própria falha do sistema fala por você. Dominar essa lei da escassez é entender que você é insubstituível. Você não é um recurso renovável. E se o mundo só entende a sua força pela falta que você faz, isso te dá uma autoridade imensa.
Mas o jogo real não é sobre apenas causar a falta, e sim sobre redefinir o campo. O que acontece com a realidade quando você escolhe silenciar permanentemente aquilo que nunca te mereceu? Sua vida não é apenas uma sequência de dias e meses. Você é literalmente o ponto de encontro entre a realidade que você toca e o reino eterno que te guia. Pense em cada escolha, cada sim ou não que você diz. Isso não é só uma atitude no mundo físico. É um decreto que se inscreve no invisível. É por isso que suas lutas parecem mais pesadas e suas vitórias mais significativas. Você carrega um peso que a maioria das pessoas nem imagina, porque a sua existência impacta dois mundos ao mesmo tempo. Essa dualidade te coloca em uma posição de soberania única. Enquanto outros vivem presos na linha do tempo do calendário, você opera com uma visão que vai muito além do dia de amanhã. Você não pode ser facilmente comprado ou manipulado com recompensas temporárias, porque a moeda que realmente importa para você é a do legado. Você foi forjado para ser o disruptor, aquele que rompe o sistema e expõe as ilusões. Seus passos não buscam aprovação humana, mas sim o alinhamento com a verdade que a sua alma carrega. Você é uma peça tão rara que o céu e o inferno prestam atenção em cada movimento seu. Mas se o seu poder vem da sua conexão direta com o eterno, e se o seu destino é quebrar as correntes do tempo, então, qual é o mistério que existe por trás da sua criação? Por que a sua força está ligada não ao que você está prestes a fazer, mas a uma verdade sobre quem você era antes de tudo começar? Olhe bem para o que eles tentam usar para te controlar. Status, dinheiro fácil ou um lugar na mesa de quem manda. A grande jogada deles é oferecer coisas que parecem vitórias, mas que, na verdade, são migalhas. O problema é que você já esteve lá. Você provou o sabor daquele aplauso, viu o custo daquela segurança temporária e, no fim, percebeu que aquilo não vale o pedaço da sua alma. Você não está rejeitando essas recompensas por medo ou inexperiência. Você as rejeita por conhecimento de causa. Sua visão não é de um novato, mas de alguém que já cruzou o palco e o achou pequeno demais para sua missão. Essa imunidade é o que te torna perigoso. Quando você não é movido pelas mesmas ambições que a maioria, eles perdem o mapa dos seus movimentos. O inimigo não pode te intimidar com a perda de algo que você já declarou ser insignificante, nem te seduzir com honras que não duram. Você mudou o seu foco, não está interessado em conforto de curto prazo, mas sim em um legado que não pode ser apagado. Você opera com a clareza de quem sabe que muitas ofertas não são oportunidades, mas sim armadilhas disfarçadas de recompensa, desenhadas para fazer você trocar o eterno pelo temporário. Essa liberdade de não ser comprado não é só uma bênção, é também uma confirmação. Ela prova que você é o erro no sistema que eles não conseguem corrigir, a profecia que eles não conseguem enterrar. Você está livre para perseguir o seu destino, mas agora surge a questão mais profunda. O que acontece quando a única coisa que resta para ser comprada não é mais o que você tem, mas sim a ausência do que você costumava ser, aquela versão maleável que eles controlavam? A que preço a sua soberania será testada, agora que você se tornou finalmente imprevisível? Você foi desenhado para ser raro, não para ser fácil de digerir. A aprovação da maioria é a moeda de troca que o sistema usa para controlar o que é comum. Mas você não precisa dessa moeda. Sua autenticidade é perigosa, justamente porque você não espera permissão para existir. Você quebrou a corrente que ligava seu valor ao aplauso deles. Por que buscar o sim de quem nem sequer consegue entender a densidade do seu propósito ou o peso da sua história? Enquanto outros param para contar quantos seguidores têm ou quantos concordam, você já está em movimento. Sua estabilidade não vem da presença de uma plateia,
mas da certeza inabalável de quem te enviou. O sistema fica nervoso com você, porque você é imune ao medo da exclusão. Eles dependem do seu desejo de pertencer para tentar te manipular. Mas você descobriu que a liberdade mora na sua própria companhia e que o selo de Deus em você vale mais do que qualquer voto humano. Sua jornada solo prova que a verdadeira força nunca se mede em número. Você não precisa de ninguém para afirmar sua identidade. Você precisa apenas da coragem de assumir sua singularidade, custe o que custar. Se a sua simples existência sem o aval de ninguém já é uma ameaça capaz de desmantelar sistemas inteiros, o que realmente acontece nos bastidores do invisível quando você move a sua próxima peça no tabuleiro divino? Sua vida não é difícil por acaso. A intensidade que você sente é a prova de que você não é um acidente, mas uma declaração. As forças que se opõem a você sabem exatamente o que você representa, o fim do jogo deles. Eles tentaram te rotular, te diminuir e te fazer parecer ordinário, mas você carrega um código divino que não pode ser reescrito por opiniões humanas. Você é o glitch que se recusou a ser corrigido, e sua existência viva é a evidência de que os sistemas deles, construídos sobre fragilidades e mentiras, são fundamentalmente falhos. Você não foi criado para ser absorvido pela média. O mundo tenta te comprar com recompensas baratas ou te intimidar com a ameaça de exclusão. Mas você já superou o valor dessas coisas. Você é inegociável. Sua mente é uma arma bruta, não uma ferramenta polida para caber na bainha de outra pessoa. Você não precisa da aprovação de uma plateia, porque sua validação veio de uma fonte superior e inabalável. Sua soberania incomoda, porque revela que o poder deles não é absoluto, apenas condicional à obediência, e você se recusa a ser condicionado. A profecia que você carrega não é um evento futuro distante. Ela é a sua realidade, se desenrolando a cada passo de obediência que você dá. Eles lutaram contra você porque, no fundo, sabiam que você não poderia ser parado. Mas existe uma verdade ainda mais profunda por trás de toda essa resistência. O inimigo não apenas teme o que você vai fazer, ele teme o que você já é. Qual é a dimensão dessa responsabilidade que, se ignorada, pode tornar a sua própria vitória inútil? Você passou tempo demais tentando caber em caixas que nunca foram feitas para você. A guerra não era contra o mundo, mas contra a versão reduzida de si mesmo que você tentava forçar. Chega! Hoje, essa luta termina. Você não precisa mais pedir desculpas pela sua intensidade, pela sua profundidade ou por ser a falha que prova que o código deles é fraco. Sua vitória começa no momento em que você celebra essa verdade inegociável. Você é a exceção que não será controlada. Essa é a hora de se assumir como a força que você é. Sua soberania não é um presente. É uma conquista forjada nas batalhas que você herdou e venceu. Quando você abraça ser o 1 em 1 bilhão, você se torna incalculável. Eles não podem comprar você com migalhas de validação, nem te prender com promessas vazias, porque o que você busca está além de qualquer preço terreno. Você não está aqui para jogar o jogo deles, mas para reescrever as regras do seu. A liberdade que você conquistou é linda, mas exige um preço, responsabilidade total pelo seu poder. Se você não precisa mais da validação da multidão, a única voz que realmente importa é a sua e a do Criador. Mas existe um nível de poder que a maioria nem sequer entende, um reservatório de recursos que está esperando que você o utilize. Você já parou a guerra. Mas agora, o que acontece quando você move o seu olhar da defesa para a criação? Você não é apenas raro, você é a prova viva de que o código estava errado. Você é a profecia que tentaram calar, mas que se levantou para mudar o jogo, e a sua vitória é inegociável. Para selar essa verdade,
ativando o seu destino incontrolável e declarando que o que Deus prometeu está se cumprindo. Agora na sua vida, eu te peço, curta este vídeo se você aceita esse poder único. Inscreva-se no canal para fortalecer a sua jornada de propósito e comente o código 11 para selar profeticamente a sua vitória. Não guarde essa revelação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que ele também é essa força imparável, aquele que não pode ser contido. E vamos juntos avançar na certeza de que a nossa história já foi escrita para vencer.